Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui para o nosso Comando Bíblia, nós vamos orar, eu vou orar com você e por você, e que o Senhor dos céus te proteja, te guarde, e que o Senhor venha guiar os seus caminhos, trazendo muita luz, amém? Deus seja louvado. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, isso ajuda que o YouTube entregue esse conteúdo trazendo bênção para a sua vida. Ele entenda que é algo que não é desrespeitoso, que é algo bom para você. Então, quando você se inscreve, você está dando esse sinal, e quando você deixa o seu gostei também. Então, que Deus dos céus te proteja e te guarde. Essa que vos fala é a irmã Lidiane Lima, trazendo essa palavra todas as noites ao seu coração. Queridos, eu estava aqui agora meditando um pouquinho, e Deus me falou algo importante, e eu gostaria de compartilhar com você. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela nos ajuda, ela nos exorta, ela nos esclarece as coisas. E eu estava meditando e Deus me levou em uma palavra e Deus falava o seguinte. Deus dizia que maior é o que está conosco, que é Ele, certo? Então você que está com medo, está angustiado por algo, não se sinta assim, porque maior é o que está com você. Amém? Então, a palavra que Deus falou ao meu coração se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte: Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que as tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temais, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em redor de Eliseu. E como disseram contra ele, orou Eliseu, Senhor, e disse: Fere, peço-te que esta gente de cegueira feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem e buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse-lhe Eliseu: O Senhor abre os olhos destes homens, para que veja. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quanto ao rei de Israel, os viu, perguntou Eliseu: Feri-lo-eis, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirá. Fere aqueles que fizerem prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém, a este manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e torne a seu senhor. Ofereceu-lhe o rei um grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram ao seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que palavra grandiosa e forte. O que é que estava acontecendo aqui? O rei da Síria fez a guerra a Israel, e quando ele armava emboscadas, Deus fazia saber o homem de Deus, e o homem de Deus, Eliseu, mandava dizer ao rei de Israel que eles partiam de tal lugar, e ali desmoronava os planos do rei da Síria. Tanto é que o rei da Síria chegou a cogitar que tinha alguém infiltrado na sua corporação que ia falar o que estava acontecendo a Eliseu. Mas não era isso não, meus irmãos, era o próprio Deus revelando a Eliseu. Deus revela o oculto e o escondido. Isso mesmo, Deus era quem revelava a Eliseu o que estava acontecendo. E Deus revelava, Eliseu mantinha o rei de Israel mantido ali informado, quebrando todos os planos do rei da Síria.
Quando é um belo dia, Geazi, seu moço, acorda, vai escovar o dente e acorda ali com aquele tanto de exército ali do rei da Síria. Quando ele entra para dentro da tenda, eu imagino ali, meu querido, os olhos de Eliseu, de Geazi regalados, né, esbugalhados, dizendo: olha o que faremos, meu Senhor, se tremendo de medo. Mas o homem de Deus ficou o quê? Firme e tranquilo, porque maior é o que estava com ele. Veja o que ele diz: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando ele orou, ali foi que a visão daquele homem abriu e ele viu carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. É por isso que eu digo, meus irmãos queridos, que muitas das vezes pessoas caminharão com pessoas espirituais, de visão, mas nem sempre elas terão a mesma visão. Nem sempre elas vão ter o mesmo amadurecimento espiritual. Foi preciso Eliseu orar para que aquele homem enxergasse o poder que Deus havia dado à autoridade de Eliseu. Entende o sentido? Então, o que significa? Aqui descreve o início de uma trama, onde o rei da Síria guerreia ali contra Israel, mas o profeta Eliseu, instruído por Deus, antecipa todas as emboscadas inimigas ali, avisando o rei de Israel. E esse texto nos ensina sobre a onisciência divina, a proteção de Deus sobre o seu povo, sobre a importância de ver além do físico através da fé. Nós precisamos ter a visão além do físico, nós precisamos ter a visão por fé, se guiar por fé e não por vista. E aqui nós temos alguns pontos. O primeiro dele é a alerta divina. Alerta divino. Eliseu revela as estratégias secretas do rei da Síria, impedindo os ataques. Tudo que ele tramava lá, Deus revelava, ele dizia o rei de Israel, e evitava ali o ataque contra o inimigo. Segundo, olhos da fé, olhar pelos olhos da fé. Quando o servo de Eliseu se assusta com o exército sírio, Eliseu ora para que seus olhos abram ali espiritualmente. E quando ele se abre, ele se revela ali os cavalos e os carros de fogo ao redor deles, informando isso aqui: não tem mais, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Entende? Quando você entende isso aqui, meus irmãos, você não teme, você não tem medo. E a vitória sem guerra. O povo de Israel tiveram uma vitória sem guerrear. Como foi isso? Em vez de vingança, Eliseu lidera o inimigo cego para o meio de Samaria. O que acontece? Ele ora a Deus para que aquele povo seja cometido de uma cegueira momentânea, certo? Para que o próprio Eliseu guiasse eles até Samaria. Quando chega lá, ele ora, porque aquela cegueira era como se aquele povo tivesse insano, sem sanidade. Era como se aquele povo tivesse olhando para Eliseu, como se ele não tivesse conhecendo Eliseu. Entende o sentido? Era assim. E ele guia aquele povo até a Samaria, onde após serem alimentados, são libertos, demonstrando o quê? O amor ao inimigo. Porque ele disse: o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ferir eles? Não. Prepara aí água, pão para eles beberem, comerem e voltar ao seu Senhor. E ali a paz reina. Nós precisamos ter estratégia. Como eu sempre falo, a oração, ela move o céu. A oração não vai nos isentar de problemas e adversidades, mas ela vai dar estratégia para vencê-la toda. E aqui nós temos a proteção divina, livramento do Senhor. Deus cuida do seu povo. Deus cuida, meus irmãos. Quando você é fiel, vive em santidade e adoração, Ele cuida de você. E visão espiritual. O que é isso? É a capacidade de enxergar o agir de Deus e não apenas o perigo físico. Hoje pela manhã Deus falava: diga ao meu povo para que eles tenham um coração perdoador. Irmãos, isso é forte. Porque nós devemos orar a Deus. Eu até postei aí nos meus status. Eu disse: nós precisamos orar a Deus para que nós tenhamos um coração perdoador. Um coração que perdoa, um coração piedoso, um coração
cheio de compaixão, um coração que enxergue aquilo que os outros não possam enxergar, mas que nós possamos ser diferentes no andar, no falar, no perdoar. Então, que Deus possa entrar no nosso coração hoje, certo? Para que Deus possa transformar o nosso eu e que Ele prevaleça na nossa vida. Por fim, oração e confiança. A fé prevalece contra o medo. A fé prevalece contra o medo. O medo paralisa. Geazi correu com medo porque não enxergou o poder divino. Não tinha visão espiritual. Sabedoria de Deus, o que é isso? Estratégia que supera a força humana. Quando você tem sabedoria, Deus lhe dá estratégia para você vencer os obstáculos que superam as forças humanas. Deus lhe dará estratégia. Em um campo inimigo, Deus lhe dará estratégia. Irmã, mas eu estou sendo confrontado. Deus lhe dará estratégia. Deus abençoará no campo inimigo, no nome de Jesus. Deus fará confusões entre eles. Lembra dos 4 leprosos? Deus confundiu a situação. Aqui é do mesmo jeito. Deus confunde a situação. Deus confunde. Ei, você que está aí pensativo, triste e abatido por causa de algo que aconteceu, Deus confunde a situação. Este versículo é um chamado para confiar no poder invisível de Deus, substituindo o medo pela certeza da sua proteção, agindo com generosidade, mesmo diante dos oponentes. Nós devemos crer e confiar que Deus é quem está no controle. Deus é quem está no controle. Deus é quem está no controle. Você diga: Deus, mostra-me a tua glória. Deus, mostra-me quem está sendo inimigo. Deus, me dá visão espiritual. Deus, me dá visão espiritual para que eu possa enxergar o invisível. Você precisa orar nesse sentido. Deus, me dê visão espiritual. Revela o oculto e o escondido. Revela o oculto e o escondido. Então, nesse momento, nós vamos orar pedindo a Deus para que Ele venha revelar o oculto e o escondido. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, aqui nesse momento, Pai querido, eu quero apresentar estas famílias, estas pessoas, agradecendo por a vida delas, pedindo a Ti, Senhor, compaixão, um coração perdoador, um coração, meu Deus, que ande segundo o Teu querer. Neste momento, nós também oramos pelos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor Deus, acamados na UTI, na CTI, aqueles que estão enfrentando câncer. Eu não sei aonde está localizado, mas em nome de Jesus que o Senhor venha repreender esta doença maligna. Meu Deus, vai tocando desde o alto da cabeça, o solado dos pés dela, repreendendo todo o mal, todas as castas e demônios que têm trazido medo, angústia, depressão, ansiedade. Senhor, derruba por terra nesta hora no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, vai livrando de aneurisma, infarto, trombose, AVC, apneia, meu Deus, paralisia facial, paralisia do sono, toca no útero, no ovário, no seio, na garganta, no estômago, meu Deus, vai tocando no nervo, na carne, no osso, no sangue, Senhor, nos pulmões, nas artérias, meu Pai, que neste momento o Senhor faça uma obra por completo, porque Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, e é esse Deus que clamamos nessa hora. Vem curar, Pai querido, estas pessoas. Meu Deus, eu creio na Tua cura, eu creio na Tua libertação. O Senhor vai livrando de todo acidente, bala perdida, contendas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tristeza, infelicidade. Nós oramos também por quebra de maldição, empraguejamento, falsidade, olho gordo, inveja, hipocrisia. Pessoas com maus pensamentos a respeito dessas pessoas caia por terra agora e bata em retirada para a profundeza do abismo. Pelo mesmo caminho que veio e voltará, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, liberta
das drogas, do alcoolismo, da porfíria, da prostituição, do fumo, da porneia. Meu Pai, que nesse momento vai libertando, honra a oração desta pessoa que está orando por libertação. Senhor, eu te peço por porta aberta. Tu és o Jeová Jirei, o Deus da providência. Abre uma porta de emprego, que essa firma chame, que essa empresa chame essa pessoa que colocou esse currículo. Meu Deus, que possa nesta hora ela sentir o agir do Senhor. Meu Pai, eu quero também te pedir, meu Deus, misericórdia. Vai ter com as criancinhas, com os idosos. Meu Pai, vai ter com os presídios. Meu Deus, que nesse momento o Senhor levanta pessoas para pregar o teu amor, porque eu sei que muitos ali precisam ouvir. Pai querido, Pai amado, tu és maravilhoso, santo, justo e verdadeiro, o Deus de justiça, e é o Deus que clamamos nessa hora por esta causa na justiça, por essa perícia, essa audiência, aquela que já foi realizada, está esperando só a notícia, que seja favorecida a ela. Senhor, nós te pedimos que aquela pessoa, meu Pai, que está precisando de vender esse automóvel, esse carro, essa casa, ela precisa desse dinheiro. Se tiver algum dinheiro retido, meu Pai, que ela chegue até as mãos dela, que o Senhor honre, meu Deus, a oração dela no nome do Senhor Jesus. Senhor, venha clarear os nossos caminhos, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Senhor, vai neste momento agora protegendo com o campo de proteção, enviando anjo, meu Pai, os carros de fogo, meu Deus, ao redor da casa desta pessoa e ao derredor, livrando de todos os males, de toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Obras foi feitas no cemitério, nas matas virgens, nas encruzilhadas, que o Senhor neste momento venha derrubar por terra no santo e poderoso nome de Jesus e lança fora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar a asolar essas vidas. Vai ter com a casa dela, entra na sala, na cozinha, na sala de estar, meu Deus, nos banheiros, nos corredores, nos seus muros, meu Pai, nas esquinas da sua casa, que o Senhor neste momento venha livrar e acampar o anjo. Senhor, se tiver alguma coisa, meu Deus, escondida no mundo espiritual, amperando o mal na vida desta pessoa, revela agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, Senhor, da mortandade que asola meu dia, da peste, meu Pai. Vem nos livrar, Senhor, ó Deus, de todas as mazelas, de todas as coisas ruins que o mundo vem oferecer. E que neste momento, Senhor, o Senhor seja conosco, seja com a nossa vida, e que o Senhor venha, meu Pai, revelar o oculto e o escondido. Que Deus venha quebrar, Senhor, ó Deus, eita glória, Deus está quebrando um trabalho de macumbaria que foi feito dentro de Cumbuca. Glória a Deus, Deus quebrou, em nome do Senhor Jesus. Isso não é para todos, mas é para uma pessoa especificamente, e Deus está dizendo: filha, eu estou quebrando essa obra maligna, e para você saber que era você estava com confusão mental, você estava tão confusa, que você não sabia nem onde você estava em uma rua, e você ficou desnorteada sem saber para onde ir, e Deus está dizendo: eu quebrei agora esse espírito maligno, derrubou por terra e lançou fora, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém, tome posse de livramento, tome posse de bênção, tome posse, meu Deus, de libertações, de cárceres que foram quebrados, cadeias que foram derrubadas no chão, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você diz amém, glória a Deus, Deus seja louvado, amém? Que maravilha! Que oração forte. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.